noite, graça e paz, irmãos. Sejam bem-vindos para mais um IBC nos Lares. Então se acomodem aí na casa de vocês e sintam-se à vontade para adorar o Senhor conosco. E lembrem-se que a Igreja de Cristo ela não é formada por templos, não é formada pelo local em si, mas sim por pessoas e por corações. E nós somos a Igreja. Então vamos agradecer ao Senhor por essa oportunidade que a gente está tendo de adorar Ele nos nossos lares. Então, evitem qualquer distrações e ouçam o que o Senhor quer falar nos vossos corações. Boa noite para você, irmão, que está vendo o culto online aí de casa. Estamos mais um domingo aqui reunidos para louvar o Senhor. E vamos começar com uma música muito especial que vai falar um pouco sobre a mensagem de hoje. Me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei.
Estou cercado pelo medo. Tu és fiel, nunca vais falhar. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Jesus, eu coopero com o que sou em minhas ações. Pela vida em Jesus, eu coopero com minha igreja e com missões. Pela vida em Jesus, eu coopero. Esse é o tema da campanha de missões estaduais desse ano. Meus irmãos, aqui em Capivara nós temos visto o poder de Deus na vida das pessoas. Porém, nós temos passado também por muitas dificuldades. Nós temos grandes desafios aqui nesse lugar, irmãos, a serem superados. A começar pela idolatria. A idolatria aqui em Capivara é muito grande, é muito forte, irmãos. As pessoas acham que a sua religião, ela está acima da palavra de Deus, está acima da Bíblia Sagrada, e nós temos sentido muita dificuldade em pregar o Evangelho para as pessoas por conta disso, né? Mas nós também temos outras dificuldades que envolvem o isolamento dos missionários aqui. Eu, minha esposa, nós estamos aqui em Capivara e o isolamento é muito grande. Nós somos vistos, irmãos, como uma seita pelas pessoas desse lugar. As pessoas nos veem como se nós fôssemos rivais, muitas vezes, e como se nós tivéssemos vindo para cá fazer uma guerra religiosa. Mas na verdade, meus irmãos, nós sabemos que nós estamos aqui para pregar o Evangelho da salvação. Jesus disse que se você conhecer a verdade vai te libertar. E nós viemos trazer essa palavra. Nós também passamos pela questão da perseguição religiosa, meus irmãos. Para ter uma ideia, muitas pessoas aqui que quando se convertem, se unem pessoas desse lugar para irem até aquele irmão, para tentar tirar esse irmão do caminho do Senhor, para tentar fazer aquele irmão voltar para a idolatria de novo, meus irmãos. Então os irmãos orem, porque aqui, infelizmente, isso é algo comum nesse lugar. Também nós passamos pela questão do misticismo, né? As pessoas procuram muito tipos de pessoas que vão rezar, vão fazer trabalhos de feitiçaria para tentar facilitar a vida daquela pessoa. E isso tem sido um grande empecilho também no crescimento do Evangelho. Mas, irmãos, mesmo com tudo isso, o Senhor Jesus tem salvado e libertado almas nesse lugar.
por isso o inimigo está furioso. Mas sabemos que a palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então contribua para missões. Continue fazendo a obra missionária, ofertando, orando, mobilizando e indo ao campo. Nunca se esqueça de fazer a obra com aquilo que vem às suas mãos, tá certo? Nós queremos agradecer grandemente a nossa Igreja Batista Memorial do Recife, a nossa Convenção Batista Brasileira daqui de Pernambuco, a nossa seção de Pernambuco, aos irmãos que vão, que aceitam a Jesus aqui nesse lugar e que não desistem da fé. Irmãos que aceitam a Cristo e mesmo com perseguições continuam firmes seguindo a Jesus Cristo. E é agora com a palavra desses irmãos que eu vou deixar você nesse vídeo. Deus abençoe. Eu estava com Deus no princípio, e Ele mesmo era Deus. Tudo foi feito por Ele, sem Ele nada se fez. Nele se encontra a vida abundante, esta é a luz dos homens. Jesus comunica, aproxima e convive, mas a harmonia refez. Pela vida em Jesus eu coopero, com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero, com minha igreja e com missões. Pela vida em Jesus eu coopero, com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero, com minha igreja e com missões. Recebi a plenitude. Eu quero dizer que os cultos que o pastor Renato faz aqui é uma bênção e quero dizer que é muito especial para nós e que o pastor prega bem e sou muito feliz com os cultos que ele prega e nós temos que agradecer muito a Deus por eu ter escolhido meu caminho de aceitar Jesus e estou muito feliz por essa escolha que eu fiz, vou até o fim, se Deus quiser. Eu quero também agradecer a Deus pelos cultos que o irmão Renato tem feito na igreja, na congregação da igreja de Capivara. E eu tenho, na minha parte, ter me batizado lá no Recife, lá na igreja memorial. Quero agradecer que da minha parte, eu achei muito bom ter aceitado Jesus para que tenha uma salvação. Amém. Irmãos, graça e paz. Eu quero agradecer primeiramente a Deus, falar um pouquinho da minha vida, que eu passei mais de 15 anos afastado do Evangelho. Eu morava em Recife, vim morar aqui através dos irmãos, o irmão Renato e sua esposa, e o grupo da igreja que evangelizava por aqui. Deus tocou no coração deles para trazer eles até a minha casa e graças a Deus eu voltei para o Evangelho. Não me arrependo, porque Deus é tão grande, tão misericordioso. E o Senhor trouxe os irmãos de volta, trouxe eles aqui à minha casa para me levar de volta para a sua casa. E Deus tem seus planos na vida de cada um. Eu agradeço muito a Deus porque o Senhor tem usado o seu servo, o irmão Renato, a sua esposa. Agradeço a Deus pela sua misericórdia que é tão grande. O Senhor trouxe de volta a mim, a minha filha e o meu filho. Hoje eu não posso dizer que eu e minha casa servem ao Senhor porque o meu esposo ainda não aceitou a Jesus. Falta um filho meu também, mas acredito que se Deus tem plano na vida dele, Deus pode transformar e salvar aquela vida. Eu agradeço a Deus por tudo, pelos milagres que Deus tem feito em minha vida, por tudo, em nome de Jesus. Graças a paz, irmãos, eu sou o irmão Jason, daquele Capivara. Eu quero contar mais ou menos o que aconteceu com a nossa vida, né? E a transformação que Deus fez.
em mim e na minha família, né? Como Deus agiu. Eu era um jovem que era totalmente descompromissado com a obra de Deus. Participava dos cultos no domingo, mas não tinha um compromisso com o Evangelho, com as coisas de Deus. E foi quando chegou o momento no qual eu conheci realmente, eu entendi realmente o que é o Evangelho. E foi quando eu falei, né, com o pastor Renato que eu queria me reafirmar, eu queria reconfirmar a minha fé. Ore pela congregação e seus 4 pontos de pregações: Barro Vermelho, Pega-Pé, Xangrande e Capivara. Mesmo em tempos difíceis, a obra missionária não pode parar. Por amor à vida em Jesus, cooperem. Boa noite, queridos irmãos da Igreja Batista Central em Gravatá. Meu nome é Paula, sou membro da Igreja Batista em Redenção em Olinda, aqui em Pernambuco. É um prazer, uma alegria estar com os irmãos hoje, compartilhando um pouco da Palavra de Deus. Finalizando aí o mês de julho, né, o nosso primeiro mês de campanha de missões estaduais, iniciando o mês de agosto, que é o mês de juventude, a gente vai falar sobre cooperação. Não custa nada falar mais um pouquinho sobre cooperação. A gente vai falar de cooperação a partir da experiência da igreja dos filipenses, ali na cidade de Filipos. Então, te convido a pegar sua Bíblia, abrir sua Bíblia, a gente vai passear por alguns textos hoje. A primeira coisa é que a igreja na cidade de Filipos, ela é fundada por Paulo na sua segunda viagem missionária, quando ele vai viajar ali pela região da Macedônia, uma região em que não tinha uma presença cristã, também não tinha uma presença judaica muito forte. Até que quando ele chega na cidade de Filipos, ele não encontra uma sinagoga onde ele poderia ir para ensinar. Então, quando ele chega em Filipos, ele procura por um local de oração e ele encontra um local assim do lado de fora da cidade, próximo ao rio. E essa história está lá no livro de Atos, capítulo 16. O que acontece é que Paulo encontra um grupo de mulheres que estavam orando, ele e Silas, né, o seu companheiro de viagem, sentam, conversam com aquelas mulheres e expõem o evangelho. A Bíblia diz que eram pessoas que estavam ali para orar, provavelmente pessoas que de alguma maneira temiam a Deus, e uma delas se converte, que é Lídia. E a Bíblia diz que Lídia era uma comerciante de tecidos de púrpura. Naquele tempo era uma mercadoria muito valiosa. Então Lídia provavelmente era alguém de posses. Lídia se converte, Lídia é batizada, toda a sua casa é batizada junto com ela, e a gente pode entender sua casa como familiares e servos também. E quando Lídia se converte, ela chama que o apóstolo Paulo, seu companheiro Silas, fiquem com ela na sua casa. E aí de primeiro eles negam, não querem, e ela insiste, né? Ela diz: olha, se vocês acreditam que eu realmente sou temente ao Senhor, venham para a minha casa. E Lídia começa a servir Paulo e começa a ser uma cooperadora de Paulo no seu ministério. E a igreja em Filipos é fundada ali, as pessoas começam a se reunir na casa de Lídia. Então a gente já começa a ver que a própria igreja, a fundação da igreja, ela é fundada numa disposição de servir de Lídia, né? Aquela primeira convertida, ela já dispõe da sua casa, dispõe dos seus bens para servir ao ministério de Paulo. E o que acontece é que Paulo, ele sai de Filipos, ele continua em viagem pela Macedônia, mas aquela igreja permanece. E ela não só permanece, como ela cresce. Tanto é que durante toda a carta de Filipenses, a gente tem outros nomes que aparecem aí, de outros membros daquela igreja. Então aquela igreja cresceu, frutificou, essa igreja tem aproximadamente 10 anos. Então agora Paulo, preso em Roma, está escrevendo a uma igreja que ele amava muito, uma igreja porque ele tinha muito afeto, né? Foi a sua primeira igreja fundada entre os gentios ali na Macedônia. E o que a gente tem de cooperação? A gente entende que a igreja de Filipos é de fato uma igreja que coopera. O que é cooperação? Quando a gente está falando de cooperação, a gente está falando de quê? E a gente vai ilustrar isso a partir de versículos, o que é muito bom a gente ir para a palavra de Deus, saber o que é que ela tem a nos dizer em relação a qualquer assunto. A primeira coisa é que aquela igreja, ela era cooperadora da graça. Capítulo 1, versículo 7, Paulo vai dizer o seguinte: aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque eu os trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e na confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo.
Paulo entendia que aquela igreja participava da mesma graça que ele. Era uma igreja que estava ali na cidade de Filipos, enquanto eles estavam no seu ministério itinerante, mas eles participavam da mesma graça salvadora do Senhor. Aquela igreja, embora ela seja uma igreja que não estava com Paulo o tempo todo fazendo viagens missionárias, era uma igreja local, era um corpo local, participava da mesma graça. Em termos de salvação, tinha o mesmo mérito de Paulo, digamos assim. E o mérito da salvação de Paulo era o quê? O sangue de Cristo vertido na cruz. Então a primeira coisa que a gente entende é que eles partilham da mesma graça. Irmãos, os irmãos da Igreja Batista Central em Gravatá partilham da mesma graça dos nossos irmãos que estão em missão no sertão de Pernambuco, que estão entre os ribeirinhos ali na Amazonas e participam da mesma graça dos irmãos que estão atuando na Janela das 40. Todos nós, como igreja, como cooperadores, participamos da mesma graça. Não há uma graça diferente para os que ficam ou para os que vão. Todos estão debaixo da mesma graça. Essa é a primeira coisa que Paulo tinha a dizer a essa igreja. A outra coisa que Paulo tem a dizer a essa igreja é que essa igreja participa com Paulo, é uma cooperadora na oração e na súplica. Paulo vai dizer isso no versículo 19, porque eu estou certo de que pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Essa é uma igreja que ora, essa é uma igreja que é empenhada em orar, e Paulo sabia disso. É uma igreja que suplicava ao Senhor, e ele poderia confiar na vida de oração dessas pessoas, seja para a libertação dele das algemas, para que ele voltasse para o seu ministério, seja a libertação desse corpo para que ele estivesse com Cristo. Essa é uma igreja que coopera em oração. O terceiro aspecto da igreja dos Filipenses é que é uma igreja que participa da proclamação do Evangelho. Paulo vai dizer isso lá no versículo 5. Essa é uma igreja por quem ele pode dar graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho desde o primeiro dia até agora. É uma igreja que foi alcançada pelo Evangelho da graça, mas que ela não só foi alcançada, como ela passou a alcançar outros. Tanto é que Paulo sai de Filipos, ele vai para Tessalônica e ele continua o seu trabalho itinerante, mas aquela igreja continua pregando o Evangelho e sendo bênção na cidade de Filipos. Uma igreja cooperadora, irmãos, é uma igreja que coopera com a igreja que está lá na Janela das 40, que está lá nas áreas difíceis do norte da África, é uma igreja que está lá nas áreas difíceis da Ásia, mas é uma igreja também que proclama o Evangelho aqui na cidade de Gravatá, nas escolas de Gravatá. É uma igreja que coopera com o Evangelho no mundo, ao mesmo tempo que proclama o Evangelho entre o seu próprio povo. Uma igreja cooperadora não é uma igreja que acredita que está fazendo o seu trabalho de cooperação missionária, porque ela entrega uma oferta, porque ela faz uma belíssima campanha, ela dobra a sua oferta de missões e ela entende que ela é cooperadora porque ela está investindo em missões transculturais ou em missões entre povos não alcançados. Não. É uma igreja que participa da pregação do Evangelho onde ela está, no bairro em que ela está inserida, no lugar em que ela está inserida. Ela investe em missões lá fora, mas ela investe em missões aqui dentro também. A outra característica dessa igreja, que é uma igreja cooperadora, que ela é uma igreja que visita, é uma igreja presencial com os seus missionários. Paulo vai falar disso lá no capítulo 2, ele recebe a visita de Epafrodito, que é um membro dessa igreja da cidade de Filipos. Epafrodito vem até Roma, ele vem visitar Paulo, a igreja sabe que Paulo está com dificuldades, que Paulo está preso, e aquela igreja se faz presente a partir da vida de Epafrodito. Uma coisa que eu tenho aprendido, conversando com missionários, com pessoas que são muito envolvidas com viagens missionárias, é que às vezes para uma igreja é muito mais precioso que ela receba 10 visitas durante o ano, de poucas pessoas, 3, 5 pessoas que vão visitar o campo, do que ela receber uma única visita de um ônibus de 50 pessoas que vai fazer uma super festa no final de semana no campo missionário. Porque a sensação é de que aquelas pessoas vieram, ficaram ali um tempo, foram embora e fica aquele vazio. E aquele missionário, ele volta à sua rotina, às vezes muito sozinho, porque ele não tem tanto contato com com a sua igreja mãe ou com seus familiares. E parece que você tem assim um momento de muita alegria e depois aquela coisa fica vazia. E essa característica da igreja se fazer presente quando é necessário. A gente entender que uma viagem missionária, uma viagem para visitar um campo, uma viagem para ajudar um campo, dar força lá, revitalizar, consolidar um trabalho, não é um evento na igreja, mas ela tem o propósito de abençoar a vida das pessoas. E às vezes é isso, é muito mais a gente planejar ao longo do ano 10 viagens pequenininhas, com poucas pessoas, uma coisa mais simples, do que a gente fazer uma grande viagem uma vez ao ano, que talvez não vá surtir o efeito desejado e esperado no campo.
Porque o principal aspecto é que a igreja esteja, é que ela esteja junto. E é muito difícil que a gente de fato esteja junto visitando o campo uma vez ao ano, né? Claro que falando assim em um aspecto muito mais estadual, quando a gente está falando de uma missão mundial, isso é muito mais complicado, obviamente. O quinto aspecto dessa igreja é que essa era uma igreja que cooperava financeiramente. E de fato a igreja de Filipos tem essa característica. A igreja de Filipos coopera inicialmente com o ministério de Paulo quando ele precisa sair da cidade de Filipos e ir até Tessalônica. Paulo não teve ajuda de nenhuma outra igreja, apenas a cidade de Filipos cooperou com Paulo. E pense que essa era uma igreja muito novinha ainda, tinha acabado de nascer. E ainda assim ela já inicia cooperando. Ela não foi uma igreja que esperou ter grandes planejamentos financeiros, ter grandes rendimentos financeiros, né, ter toda uma organização, uma estrutura para poder cooperar. Não, ela cooperou. Veio a necessidade, ela levantou os recursos e ajudou Paulo. Pela segunda vez ela ajuda Paulo quando Paulo está preso em Roma. Essa igreja levanta uma oferta e leva essa oferta a partir de Epafrodito. Mas a gente também tem uma terceira contribuição registrada na Bíblia da igreja de Filipos. Lá no livro de 2 Coríntios, a gente vai ver Paulo dizendo, né, que da sua extrema pobreza, as igrejas da Macedônia levantaram uma oferta para a igreja em Jerusalém. Quando ele está falando das igrejas da Macedônia, ele não está falando apenas de Filipos, mas das igrejas que foram estabelecidas ali naquela região, nas cidades próximas também. Então, de fato, essa era uma igreja que cooperava financeiramente. Uma coisa importante da gente saber é que a cidade de Filipos era uma cidade importante no período do Império Romano, mas a igreja não era formada por pessoas ricas, de posses, que dar uma oferta não ia fazer muita diferença. Era uma igreja pobre. E apesar de ser uma igreja pobre, era uma igreja que queria participar, que queria cooperar com o ministério de Paulo. Agora, Paulo também entende que a cooperação não é apenas externa, não é apenas o trabalho que a igreja faz ou uma cooperação que a igreja tem com aquilo que acontece do lado de fora. A cooperação é algo que precisa necessariamente acontecer no seio da igreja, dentro da igreja, entre a igreja. No versículo 27 do capítulo 1, Paulo vai dizer para aquela igreja: acima de tudo, vivam de modo digno do evangelho de Cristo, para que ou eu indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês que estão firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé do evangelho, e que em nada se sentem intimidados pelos adversários. Paulo entende que essa cooperação é algo que precisa estar dentro da igreja. Uma igreja, ela não consegue, irmãos, ela não consegue ser uma igreja que suplica, uma igreja que ora, uma igreja que visita, uma igreja que oferta financeiramente, se ela não é uma igreja unida, se ela não é uma igreja que anda na mesma fé, que anda no mesmo coração, que anda debaixo da unidade do Senhor. Lá no capítulo 2, mais uma vez, Paulo vai falar sobre isso também. Paulo vai dizer: portanto, se existe alguma exaltação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se aprofunda o afeto e sentimento de compaixão, então complete a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Paulo entende que aquela igreja precisa crescer em cooperação interna também. Uma igreja que já era uma igreja que cooperava com o seu ministério, que cooperava com a obra missionária. Ela precisava nutrir a cooperação entre os irmãos. Às vezes é até mais fácil a gente levantar uma oferta, a gente fazer uma conferência missionária, mas é difícil a gente manter a cooperação interna. A gente abrir mão daquilo que a gente quer, ou daquilo que a gente acha que é o certo, daquilo que a gente acha que é o melhor, daquilo, né, que a gente, para abrir mão e pensar no outro. Paulo entende que essa igreja precisava crescer e nutrir essa cooperação interna. Mas também tem outros 3 aspectos importantes para a cooperação, para que uma igreja ela seja de fato uma igreja cooperadora. A primeira coisa tem a ver com os ensinos. Lá no capítulo 3, Paulo vai alertar sobre os falsos ensinos. Irmãos, uma igreja que não se mantém nos ensinos corretos, na verdade do Evangelho de Cristo, na pregação da palavra de Deus, uma igreja que não se mantém fiel ao Evangelho e ao Evangelho somente, é uma igreja que tende a sucumbir na sua cooperação, porque ela vai começar a acreditar em coisas que não foi o Senhor que disse, ela vai acreditar viver por doutrinas que não são bíblicas, ela vai começar a ter prioridades que não foi o Senhor Jesus que ordenou que ela tivesse. Então a primeira coisa, quando a gente está tentando trabalhar a cooperação na igreja ou nas igrejas, né, enquanto secretaria,
ou na igreja enquanto corpo local, é que tipo de ensino a gente está tendo. Qual que é o lugar do evangelho, do verdadeiro evangelho, da verdadeira pregação da palavra. Será que a gente está prestando atenção àquilo que o pastor prega, tanto quanto a gente presta atenção ao que o grupo de louvor canta? Será que a gente está dando a primazia da pregação do evangelho? Será que a gente está dando a importância devida à escola bíblica? Uma igreja que não estuda a Bíblia, uma igreja que não tem interesse pela doutrina, uma igreja que não se apega aos ensinos verdadeiros, é uma igreja que tende a não conseguir ser uma igreja cooperadora, porque ela não tem a sua base firmada. A segunda coisa que Paulo fala em relação ao Senhor da igreja, lá no capítulo 3, mais uma vez, lá no capítulo 3, no versículo 20, Paulo vai dizer: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Isso Paulo está falando dentro de um contexto dos inimigos da cruz. Paulo está alertando aquela igreja sobre quem é o Senhor daquela igreja, sobre que tipo de Salvador nós estamos esperando e sobre por que é um problema que a gente ouça aqueles que são inimigos da cruz de Cristo. Né? Isso encaixa ali um pouquinho na discussão que ele vem tendo sobre os falsos profetas, sobre os falsos ensinos. Irmãos, uma igreja que não entende que o Senhor Jesus Cristo é o dono da igreja, que Ele é o Senhor da igreja, que a salvação está apenas em Cristo somente, é uma igreja que tende a sucumbir na sua cooperação, principalmente na sua cooperação interna. Porque uma igreja que não entende que o Senhor da igreja é o Senhor Jesus Cristo, é uma igreja que acredita que ela pode faltar quando o pastor não está, ou que ela pode faltar EBD se o professor da EBD não está, ou que tá tudo bem eu cometer esse pecado porque o meu líder também pecou desse jeito, ou tá tudo bem eu fazer isso porque o filho do pastor fez aquilo também. É uma igreja que não entende quem é o seu Senhor, a quem ela presta conta, a quem ela vai dar de conta da sua vida. Mas uma igreja que mantém a convicção de que Jesus é o Senhor da igreja, é uma igreja que vai continuar cooperando, cumprindo o seu papel, cumprindo o seu ministério. O terceiro e último aspecto é que uma igreja ela só pode se manter cooperadora quando ela tem os seus objetivos e as suas expectativas no lugar certo. E aqui a gente termina. No capítulo 3, versículo 10, Paulo diz o seguinte: o que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Irmãos, uma igreja ela só pode ser cooperadora no ministério externo, no ministério de alcançar as nações, no ministério de alcançar o povo brasileiro e o povo pernambucano. E ela só pode ser uma igreja que coopera internamente, amando uns aos outros, orando uns pelos outros, suportando uns aos outros. Se ela é uma igreja que tem os objetivos e as expectativas no local correto. Se nós somos uma igreja que temos as expectativas, os objetivos de sermos grandes, ricos, influentes na sociedade, nós vamos perder de vista que o nosso objetivo é conhecer a Cristo e participar dele, dos sofrimentos dele, da sua morte e futuramente da sua vida. Esse é o objetivo da igreja. É para isso que o Ministério de Jovens existe, é para isso que o Ministério Infantil existe, é para isso que mulheres e homens se reúnem, para que a gente participe, a gente aprenda do Senhor e a gente aprenda a alegria que é sofrer pelo Evangelho. A nossa igreja não está aí para divertir ninguém, nem está aí para ser uma igreja grande e rica e que todos olham e digam, uau, não. A nossa igreja está aí porque nós temos um objetivo, nós temos a expectativa de conhecer a Cristo, de andar com Ele, de participar dos seus sofrimentos e futuramente da sua vida. Uma igreja ela só pode ser cooperadora, apesar das dificuldades, apesar das frustrações, apesar daquilo que a gente investe, mas não vê, se ela tem as expectativas corretas, nos lugares corretos. E isso só é possível de ser alimentado no seio da igreja, se a gente tem os ensinos corretos, se a gente pauta a nossa vida e a nossa fé nas convicções que a Bíblia nos apresenta e não naquilo que os homens inventam e que os homens criam. É só assim que uma igreja ela pode ser cooperadora. É só assim que uma igreja cooperadora existe e é assim que a igreja de Filipos foi fundamentada. A igreja de Filipos nasceu pela pregação do Evangelho da Graça e ela foi fundada, ela foi no caso ela foi pavimentada, ela foi alimentada pelo Evangelho da Graça e é por isso que ela se tornou uma igreja cooperadora em todos os aspectos, em todos os sentidos.
E o que Paulo esperava daquela igreja é que ela continuasse desenvolvendo a sua salvação em uma vida reta, em uma vida íntegra, em uma vida que condizia com a sua salvação, que condizia para o qual eles foram chamados, que condiziam com a sua vocação em Cristo. Então era uma igreja que ia continuar desenvolvendo a sua salvação. Eu oro para que o Senhor abençoe a Igreja Batista Central em Gravatá, que ela continue sendo uma igreja cooperadora, que ela continue sendo uma igreja que cresce, que desenvolve a sua salvação e que busca conhecer a Cristo e participar dos sofrimentos e da vida dele. Amém. Aos teus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta olhar teu rosto, fui perdoada logo que te vi. E todos os meus tesouros eu vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Aos teus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta olhar teu rosto, fui perdoada logo que te vi. E todos os meus tesouros eu vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Olá, meus amados irmãos, é um prazer estar mais uma vez junto com vocês para louvar o nome do nosso Deus. Vamos cantar um hino por título de Eu Vivia. Eu vivia num mundo sofrendo, sem ter paz e também sem alento.
estendeu-me sua mão, trouxe paz para o meu coração. Sou feliz, e hoje encontrei salvação. Em Jesus eu achei, que alegria sinto em meu coração. Sou feliz porque achei salvação. Hoje Cristo é quem guia os meus passos, deu-me luz, estendeu-me seus braços. Hoje vivo alegre assim. Sem Jesus, que seria de mim? Sou feliz, e hoje encontrei salvação. Em Jesus eu achei, que alegria sinto em meu coração. Sou feliz porque achei salvação. Que Deus os abençoe, irmãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja com todos vocês para todos sempre. Amém. Amém.